Oi, gente, tudo bem? Eu sou Elenice Prim e vamos continuar a leitura Sua Realidade Imortal, do Gary Renard. A gente inicia hoje o capítulo 3, A Vida de Gary. Ele começa com essa frase: ninguém que aprenda pela experiência que uma escolha traz paz e alegria, enquanto outra traz caos e desastre, necessita de persuasão adicional. Nas semanas seguintes, de vez em quando me lembrava do que Arten tinha dito sobre o ego. Ele preferiria mesmo me matar a permitir que eu o matasse. Eu sabia que o próprio curso diz que o ego é capaz de suspeita na melhor das hipóteses e de perversidade na pior. Esse é o seu escopo. Esse não era um pensamento agradável, mas também sabia que o curso dizia: não tenhas medo do ego. Ele depende da tua mente, como tu o fizeste por acreditares nele, da mesma forma podes dissipá-lo retirando a tua crença nele. Aí senti que a arte não estava tentando me assustar, mas apenas me deixando perceber o que estava enfrentando. Como um problema pode ser resolvido se você não sabe qual ele é? Também pensei que era interessante que o curso usasse a palavra desfazer, porque estava percebendo que era isso mesmo que o universo do tempo e do espaço é, um enorme e apavorante feitiço ao qual eu havia me sujeitado. Agora meu trabalho era desfazê-lo, desistindo da minha crença no ego, um professor ao qual eu tinha escutado por um tempo longo demais. Minha crença agora era no Espírito Santo, mas isso não significava que não seria tentado pelo ego. Vinha sendo tentado durante toda a minha vida. Na verdade, a ideia do curso sobre a forma de tentação do ego era eu me considerar um corpo. Com esse propósito, como todas as outras pessoas, nasci como uma perfeita pequena vítima. Esqueci o que tinha vindo antes do nascimento e acreditei com sinceridade que isso era meu começo. Então, era mesmo o efeito de tudo e não a causa. Eu era um corpo, causado por outros corpos. Dessa forma, não era minha culpa. Não tinha pedido para nascer. Era a culpa dos meus pais. Eles tinham feito isso. Assim, toda essa história ficou sobre por que as coisas eram da forma que eram. Mas, é claro, a verdade era que eu tinha pedido para nascer e que o mundo que tinha encontrado era de fato aquele no qual tinha pedido para nascer. Nasci em Salem, Massachusetts. Nem tenha ideias a esse respeito. Não havia bruxas em Salem há 300 anos. Todas elas se mudaram para lá nos anos 70. A cidade agora é um ótimo ponto turístico. Meus professores tinham me dito que a caça às bruxas de Salem era um exemplo clássico da projeção da culpa inconsciente. Outra pessoa tinha que ser encontrada para ser a causa do problema. E qualquer desculpa serviria, desde que fossem os outros e não você. Mas o que vai e volta, e sua vez sempre acaba chegando. Minha mãe era virgem, ela só não era muito boa nisso. Tudo bem, ela não era virgem. Claro, a mãe de Jota também não era virgem, mas essa é uma história engraçadinha. Nasci prematura em 2 meses, pesava menos de 1,4 quilos e não se esperava que eu sobrevivesse. Bebês tão pequenos não costumavam sobreviver naquela época. Eles me colocaram em uma incubadora e me puseram num canto como se dissessem: boa sorte, criança. E foi assim durante algum tempo. As mães nem sempre se ligavam de imediato aos seus bebês como fazem hoje. Foi perfeito. Eu tinha todas as desculpas exatas no mundo para ser ferrado. Nasci com escoliose, uma curvatura muito perceptível da minha coluna. Embora não tenha descoberto isso até fazer 31 anos, não tínhamos dinheiro. Nos anos 50, as pessoas que não tinham dinheiro ou seguro-saúde não tinham bom atendimento. E é legal ver que algumas coisas não mudam. Em retrospectiva, posso ver que a escoliose roubava toda a minha energia. Quando a coluna é deformada, como a minha era naquela época, a energia não pode circular. É como se o cérebro estivesse enviando um sinal para o corpo, mas a linha telefônica estivesse rompida e a mensagem não pudesse passar por ela. Naquela época eu não sabia que é a mente e não o cérebro que diz ao corpo o que fazer. Ainda estava no efeito das coisas. Como resultado disso, quando era adolescente não tinha muita energia. Ia à escola apenas porque tinha que ir. Mesmo assim, perdi 30 dias
de aula em 1 ano e eles ameaçaram me colocar para fora. Depois da escola, geralmente ficava sentado na frente da TV e não queria fazer nada. Meus pais estavam começando a ficar preocupados. Todos os meus amigos estavam lá fora, procurando emprego, conseguindo garotas e se divertindo. E eu estava sentado lá, sem nenhum desejo ou ambição. Isso fazia com que me sentisse diferente, como se houvesse algo errado. Isso se encaixa direitinho com o ego. O que é a culpa, além do sentimento de que existe algo errado com você? Tenho certeza de que estava deprimido, mas as pessoas não se preocupavam com depressão nos anos 60. Agora, todos estão deprimidos e a América está dopada. Mas naquela época era assim. Deprimido? O que você quer dizer com isso? Arranje um trabalho. Felizmente para mim, um grupo chamado Beatles veio da Inglaterra para os Estados Unidos. Eu me lembro de estar andando um dia em Beverly, Massachusetts, a cidade onde vivia a maior parte da minha primeira metade da minha... A cidade onde vivia a maior parte da primeira metade da minha vida, que fica ao norte de Salem, na costa. Entrei numa loja chamada Hayes Music, que colocava para tocar alguns discos para que as pessoas ouvissem e decidissem se comprariam ou não. Alguém pediu ao dono para colocar um disco desse novo grupo, que estava tendo muita publicidade e ia ao The Ed Sullivan Show. A música era She Loves You. Depois de ouvir essa música de 2 minutos e meio, nunca mais fui o mesmo. A apresentação de guitarra feita por George Harrison me fez sentir arrepios percorrendo minha coluna, o que foi muito legal, porque eu nunca tinha sentido nada na minha coluna. Soube naquele exato instante o que queria fazer. Seria um guitarrista. Eu me tornei mesmo um guitarrista. A ideia não foi tão espantosa. Meu pai, Rowley, tocava guitarra e meu tio, Doug, era um dos melhores professores de guitarra da Nova Inglaterra. Ele tocou no Rádio Nacional, a NBC, antes da televisão, quando o rádio era o máximo. Se ele tivesse vontade de fazer apresentações, teria sido grande. O mesmo era verdadeiro em relação ao meu pai, que também era um ótimo cantor. Ambos tocavam em um grupo famoso nos anos 40, chamado Moonlight Serenaders, mas eles escolheram não viajar em consideração à família. Terminaram ganhando a vida da melhor forma possível na região da Nova Inglaterra, ambos como solistas e juntos em muitas bandas. Meu futuro tio apresentou meus pais um ao outro. Eles eram almas gentis, ambos de peixes, se entenderam de imediato. Eu também nasci sob o signo de peixes. Minha mãe, Louise, e meu avô também eram músicos, mas até os Beatles não tinham sentido vontade de ser também. George Harrison, Deus o abençoe, foi meu primeiro falso ídolo. Modelei meu estilo de tocar guitarra nele, embora tenha aprendido o básico com o tio Doug. Não me tornei um grande guitarrista, é necessário muito empenho, energia e ambição para ser grande em qualquer coisa, não importa o que seja. Talento natural não é suficiente, é preciso trabalho para desenvolvê-lo. Entretanto, tornei-me mesmo um bom guitarrista. Tinha suficiente habilidade musical herdada e bastante sensibilidade para me tornar bom. Até me tornei um sucesso nisso. Quando chegou o momento de me formar no ensino médio em 1969, vi-me em uma situação difícil. Não queria ir para a faculdade, eu odiava a escola. Não conseguia imaginar como eles conseguiam pegar assuntos fascinantes e, de alguma forma, transformá-los em uma chatice, mas eles o faziam. Também não podia suportar as panelinhas e a dinâmica de pertencer a um grupo e não a outro. Eu queria sair. Tudo o que eu queria fazer era tocar minha guitarra, mas havia aquela coisa acontecendo chamada Guerra do Vietnã. Mais ou menos 100 americanos eram mortos todas as semanas lá, isso sem contar os 10 vezes que estavam sendo feridos e mutilados. Não estava animado com a ideia de ir para a guerra, mas a América tinha um recrutamento militar. Também não queria ir para a universidade, mas se não fosse, não conseguiria uma dispensa universitária e seria classificado 1A, o que significaria que poderia ser recrutado e enviado ao Vietnã a qualquer momento. Não tinha convicção política suficiente para querer ir embora para o Canadá ou evitar ativamente o recrutamento de qualquer outra forma. Minha escoliose não me manteria fora do exército a menos que eu fosse rico ou bastante enfranhado politicamente para ter influência. Além disso, podia andar. Fui classificado como 1A em março de 1970. Felizmente para mim, um homem chamado Richard Nixon
Foi eleito presidente dos Estados Unidos em 1968 e assumiu em 1969. Desprezei a ele e a sua promessa de campanha de que tinha um plano secreto para acabar com a guerra. Quando assumiu a presidência, com certeza sabia como manter um segredo. Questionei-me como o povo americano podia ser tão estúpido. Enfim, acabaria demorando mais tempo para retirar nossas tropas do Vietnã do que para os Estados Unidos ganharem a Segunda Guerra Mundial. Entretanto, depois de assumir, Nixon fez um dos maiores favores que alguém já tinha feito. Ele fez o Congresso mudar para algo chamado Sistema de Loteria de Recrutamento. Esse sistema funciona assim. Eles sorteiam algumas bolinhas com datas escritas, como uma loteria. Sorteiam todos os 365 ou 366, se for ano bissexto, do ano que estão sorteando, e a ordem que as bolinhas são sorteadas é a mesma em que as pessoas serão recrutadas, segundo suas datas de aniversário. A ordem em que sua data de aniversário for sorteada é o número da loteria de recrutamento. Se seu aniversário for sorteado dentro do primeiro 1/3, digamos, de 1 a 122, mais ou menos, você quase com certeza será recrutado. Se você estiver no 1/3 do meio, 122 a 244, será duvidoso. Mas se seu aniversário for sorteado no último 1/3 de 244 a 366, você terá pouca chance de ser recrutado. No dia 1º de julho de 1970, a loteria de recrutamento foi sorteado para o meu ano de nascimento. Eu me lembro de rezar da antiga maneira: por favor, Deus, faça com que meu número fique por volta de 300, para que não tenha que me preocupar com esta droga. Quando meu aniversário, 6 de março, foi sorteado, eu era o número 296. Com 19 anos estava livre, tinha jogado de acordo com as regras e tivera sorte. Não precisava me preocupar sobre ser recrutado. Estava livre para apenas tocar minha guitarra e viver feliz depois disso. Certo? Não é bem assim que as coisas funcionam nesse mundo. Se você resolve um problema no universo do tempo e espaço, o que consegue é outro problema. É assim que está estabelecido para mantê-lo buscando respostas no lugar errado, lá fora no mundo, onde o problema parece estar em vez de onde na verdade está, que é na mente que provocou o único problema real para início de conversa. O próximo problema que inventei foi que comecei a beber. Aí comecei a beber ainda mais. Depois comecei a fumar muita erva, e isso durante quase todos os anos 70. Então, olhem só isso aqui. Se você resolve um problema no universo do tempo e do espaço, e que o que consegue é outro problema. Continuando, sabia que isso não era legal e que estava arruinando minha vida. Não toquei muita guitarra e fiquei bastante tempo bêbado. Eu era um filho ruim e vivia apenas para desperdiçar minha chance seguinte. Meus pais morreram durante os anos 70 e eu me senti muito culpado pela forma que tinha agido e por algumas das coisas que tinha dito a eles. Durante essa época sombria da minha vida, tentei encontrar formas de lidar com o meu alcoolismo e com o fato de fumar erva, embora com certeza não visse a maconha como o meu problema principal. Eu nunca teria tido problemas se só tivesse fumado erva. Era quando bebia que o lado negro tomava conta. Por alguma razão, nunca me senti confortável com o AA, embora soubesse que funcionava para muitas pessoas. Eu era um beberrão compulsivo. Não bebia o tempo todo. Assim, usava isso como uma razão pela qual não me considerava alcoólatra. Ainda assim, pelo menos reconhecia que tinha um problema. Em uma tentativa de lidar com isso, decidi que me tornaria um cristão renascido. Cheguei a fazer isso, mas terminou logo. Depois tentei outra vez. Nasci mesmo outras vezes nos anos 70. O bom disso foi que li a Bíblia, e essa foi uma experiência muito interessante. Havia muitas coisas na Bíblia com as quais eu concordava. Por exemplo, a ideia de que Deus é amor. Aquilo fazia sentido para mim. Em algum ponto, ela até dizia: Deus é perfeito amor. Aquilo fazia sentido perfeito para mim. O único problema era que se eu procurasse em algum outro lugar na Bíblia, ele era um assassino. Ele era raivoso e vingativo, e até se igualava às pessoas. Aquilo não fazia sentido para mim. Como ele poderia ser as duas coisas? Eu vou parar por aqui, porque isso aqui faz muito sentido. Então fica aí a pergunta. Como ele poderia ser as duas coisas? E se você não leu a Bíblia, gente, é uma coisa muito interessante de ler.
eu li aos 14 anos. E é chocante. É muito bom e, ao mesmo tempo, é bem crítico. Então, vai lá e ajuda a gente também a entender algo. Boa sorte nas suas leituras.